todos que estão assistindo esse vídeo. Hoje eu vim apresentar sobre um pouco sobre essa trajetória do Brasil contemporâneo, que marca uma era muito complexa no nosso país. Afinal, qual época que não foi muito dificultosa na vida do brasileiro, né? Mas esse período do Brasil imperial, o Brasil contemporâneo, é muito conhecido por conta da sua política, que já era cheia de turbulência, tá? Eu me chamo Thaís Pereira de Almeida e vou começar a falar um pouco sobre essa passagem política, principalmente no Brasil. Nós sabemos que o Brasil viveu uma era imperial muito turbulenta e cheia de problemas, questões do império, e não foi muito diferente na questão do Brasil contemporâneo, onde é marcado por cheio de turbulência. Como vocês já sabem, né, o Brasil tinha a política do café com leite, que era a galera de São Paulo e a galera de Minas Gerais, entre eles, botando quem eles queriam no poder. Um ano outro ano e assim consecutivamente. Só que durante essa era, mais ou menos em 1930, eles decidem quebrar isso com Vargas, Getúlio Vargas, que ficou conhecida esse período pela Era Vargas. Vargas assume o poder em 1930, onde ele ficaria lá mais ou menos até 1934, só que por conta lá de uma nova constituição no país, ele fica por mais tempo ainda na política. Também ficou bastante conhecido por implantar a nova república no Brasil e o governo provisório, que seria um governo que duraria em média 2 anos, porém, por conta de que Vargas era muito esperto e ele se elegeu pelo título de Aliança Liberal, então ele conseguiu fazer com que, através de várias coisas ali dentro do parlamento, se manter ainda no poder. Além dele ser uma pessoa que era vista como pai dos pobres e tinha todas umas questões em cima do seu envolvimento na política, ele conseguia ainda mais fazer com que o povo estivesse a favor dele e o parlamento também, todos ali dentro, ficassem do lado dele. Ele era muito esperto nessas questões de manter o seu poder, de manter-se no poder. O governo provisório que Vargas havia implantado ficou bastante conhecido por ter o tenetismo no meio, ou seja, era mais ou menos assim que funcionava. Já que quebrou um pouco dessa política do café com leite, o sul do país, a região sul do país, não tinha mais tanto poder no país. Ele queria fazer uma distribuição um pouco mais igualitária entre o país, então ele decide que o líder, que era eleito pelo povo, ele era o próximo que seria então o presidente, fazendo com que vários tenentes se envolvessem no meio para que assim conseguissem chegar no poder. Também lembrar que durante a Era Vargas e esse novo Estado, essa nova política que o Brasil vivia, surgiu o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e também surgiu o salário mínimo em meados ali de 1934, onde dava melhores condições, né, que eles queriam dar, digamos que uma melhoria para o brasileiro, trazendo novos benefícios, e logo em seguida também deu o direito ao voto às mulheres. Então não podemos deixar de ressaltar a importância do governo Vargas nessas questões de trazer esses ministérios, esse Ministério da Saúde e da Educação, e também de outros benefícios também, como salário mínimo, dando um pouco mais de dignidade aos brasileiros, né? Como eu estou falando, né, vale ressaltar também que também vem os direitos trabalhistas, onde o trabalhador consegue ter mais direitos sobre as questões, por exemplo, que hoje a gente conhece como brasileiro que trabalha de carteira assinada, ele tem direito a trabalhar 8 horas consecutivas, né? Trabalha 8 horas consecutivas, um salário mínimo e tudo mais. Então foi mais ou menos aí que surgiu essas questões, tá? E com o tempo foi se aprimorando, que hoje em dia é conhecido da forma, né, que a gente conhece nos dias atuais. Mas foi nessa época, durante o governo provisório, que surgiam esses ministérios no país. Como vocês podem imaginar, o povo gostou bastante da era Vargas, daquele governo ali de Vargas, só que os militares não ficaram muito satisfeitos, ou seja, criaram até uma Frente Única Paulista, onde seria um novo partido para as pessoas conseguirem confrontar Vargas, e assim começaram a pensar na ditadura, querendo tirar ele do poder. Como vocês podem ver, a ditadura não simplesmente surgiu no ano de 1964, ali no dia 30 de março. Desde 1930, 34, 35, nessa época aí, já se pensavam em tirar Vargas do poder, já que os militares consideravam que a sua forma de política era muito distorcida e de certo modo bagunçada, já que teve essa questão do novo Estado,
do novo Estado, da nova República. Digamos que o Brasil passava por bastante turbulência nesse setor político, onde não conseguiam se ajustar à política no Brasil, ou no caso queriam fazer uma coisa permanente, ser uma coisa definitiva, e na era Vargas, já que já estava se organizando, não tinha, como é que eu posso dizer, essa questão de se manter mais equilibrado nas questões políticas do Brasil, fazendo com que os militares queiram intervir na política do país na época. Em 1934, mais ou menos naquele período, ocorreu as novas eleições, tá? E como eu disse, Vargas não queria sair do poder. E ele se reelege nessa época. E já em 1937, ele não poderia mais se reeleger a presidente. Só que ele consegue lá fazer um golpezinho entre eles e se manter ainda na presidência. Ou seja, como eu falei, fazendo com que os militares se estressassem mais ainda, querendo tirar cada vez esse homem do poder. Porque ele realmente não queria sair do poder da presidência no país. Vargas, por sua vez, que não era besta, né, nem nada, então ele decide formar tentar fazer uma aliança com os militares, fazendo com que uma aliança política, digamos assim, entre os militares, ele fazendo com que o seu governo seja composto por a maioria de militares, tentando amenizar a situação dele com os militares, tá? Fazendo com que os militares comecem a gostar mais dele e fazendo com que ele consiga melhor manusear tanto o povo quanto os militares, todo o parlamento. Ele queria conseguir fazer com que todos eles se alinhassem a ele, se juntassem a ele e todos ficassem ao seu favor, para assim ele continuar no poder, né? Como podemos notar que Vargas não queria sair de jeito nenhum da presidência do país. Gente, como eu falei, Vargas deu um pequeno golpe lá em 1937 para continuar no poder e fazendo com que as novas eleições fossem em 1945, fazendo com que gere mais ainda a revolta em cima dos militares e dos povos do país. Como eu disse, ele tentou fazer com que os militares se alinhassem a ele, mas não deu muito certo. Então ele vê que o povo estava do lado dele, mas os militares não. Então começa a gerar uma revolta no país, onde o povo quer que mantenha Vargas no poder, mas os militares querem tirar ele de qualquer forma. Que os apoiadores de Vargas e os militares entrassem ainda mais no conflito, dividindo o país em dois lados. Aqueles que apoiavam Vargas e aqueles que queriam que os militares tomassem o poder. Fazendo com que essa questão do golpe militar, da ditadura militar no Brasil, seja ainda mais tomando força. Já que os militares queriam, porque queriam o poder e queriam tirar Vargas. Então, como eu falei, eles queriam continuar no poder de qualquer forma, Vargas queria continuar no poder. Só que os militares não queriam de jeito nenhum, né? Como eu já estou cansada de falar. Eles queriam, ficou meio que uma divisão no país entre os militares e o povo brasileiro, que um queria tirar o Vargas do poder e outro queria manter Vargas no poder. Então gerou esse conflito no país, já que alguns apoiadores queriam a ditadura já no Brasil, que se implantasse o golpe militar. Então, como podemos ver que esse golpe militar não surgiu, né? Vocês estão notando aqui através da minha explicação, que o golpe militar não surgiu do nada. Então foi uma coisa muito bem planejada, muito bem, que teve toda uma jogada política em cima, tanto política quanto pública, porque também havia as pessoas que apoiavam que a ditadura seja implantada no Brasil, que não concordavam com a forma de governo. Bom, gente, poderíamos deixar de falar do surgimento também dos partidos bastante conhecidos nos dias atuais, como PDB e PSD. O PDB era composto como Partido Trabalhista, tá? Onde eram os trabalhadores buscavam seus direitos, e o PCD era composto o que seriam os conservadores no país, onde, como vocês podem ver, os trabalhistas apoiavam Vargas e os outros apoiavam os militares no país, tá? O governo de Vargas se mostrou bastante turbulento, tanto que teve sequestro de avião, teve diversas problemáticas, tá? Mas no ano de 1960 surge um novo presidente na República, já que Vargas foi afastado
tanto pelos civis quanto pelos militares, já que a forma de governo deles era considerada bem bagunçada e não de forma a forma a qual eles queriam que o governo seguisse esse novo regime. Jânio Quadros vence as eleições e, para surpresa de todos, 7 meses depois ele falece, antes mesmo de assumir a presidência, e João Goulart, que era o seu vice, assume a presidência do país, tá? E logo em seguida, no ano de 1964, começa a ditadura militar no Brasil, que marca uma grande era na nosso país. Infelizmente não era a melhor solução, né, que vivemos, mas querendo ou não, é uma história, é um fato que aconteceu no nosso país, que infelizmente ocorreu, né? Então é assim que eu irei finalizar minha fala. Não irei adentrar tanto a ditadura militar. Espero que vocês tenham interesse em assistir mais, aprender um pouco mais sobre a ditadura militar, até porque eu falei de uma forma geral. Tem muitas coisas nesse governo do Vargas, teve diversas coisas mesmo, principalmente durante a ditadura militar, já que envolveu 21 anos, tá? Então espero que tenham entendido. Eu irei colocar as minhas referências bibliográficas, onde eu citei um pouco, tá, sobre isso, fiz um belo resumo de tudo que eu aprendi em cima dessa disciplina de Brasil Contemporâneo, que teve vários assuntos, mas querendo ou não, o Estado Novo, essa política marcou bastante o nosso país, ainda mais que envolve todo esse processo da ditadura militar. Então foi uma coisa que eu resolvi trazer um pouco dessa informação da forma com que eu aprendi, tá? Espero que tenham entendido e beijos!